glória, tua majestade manifesta nesse culto. Esteja removendo, Senhor, dentro de nosso meio todos os pecados. Esteja fazendo jorrar, Senhor, no nosso meio uma água purificadora. A água purificadora do Espírito que procede do teu trono celestial. Que esta palavra que há de ser pregada, Senhor, seja isso. Fale conosco, Deus. No nome de teu Filho oramos. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos agora para a parte 55 de nossa série de mensagem Rei dos Reis, exposição do Evangelho de Mateus, Rei dos Reis, exposição do Evangelho de Mateus, parte 55. E o título de nossa mensagem é O Pacto de Deus com a Natureza. O Pacto de Deus com a Natureza. Vocês sabiam que Deus tem um pacto com a natureza? E essa é a principal razão pela qual você pode dormir à noite. Nós vamos falar sobre isso agora. Nós vamos expor Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vou ler a pergunta mais uma vez. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí, amém. O objetivo desta mensagem é responder esta pergunta. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas antes de entrar neste texto propriamente dito, eu quero lembrar-vos de algo muito importante. Por que quando nós lemos o Evangelho de Mateus, por que nós devemos abordar e nos aproximarmos deste Evangelho com o máximo de reverência possível e com o máximo de fé e de expectativa possível de sair daqui abençoado? A resposta é porque Mateus foi batizado com o Espírito Santo. Então, o fato de Mateus ter sido batizado com o Espírito Santo e com fogo faz com que vocês estejam diante das portas do céu. Vocês estão diante aqui das portas do céu. Por quê? Porque vocês lembram que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele instituiu a ceia do Senhor, ele reuniu os 12 apóstolos e ele falou para os 12 apóstolos, ele falou: eu vou embora, eu vou deixar a terra, eu vou deixar este mundo. Está em João, começando o capítulo 13 até o capítulo 16. Está essa conversa de Jesus com os 12 apóstolos diante da ceia do Senhor, diante daquela mesa ali. Ele falou: vou deixar este mundo, mas eu vou enviar o meu Espírito Consolador. E esse Espírito que procede do Pai e do Filho, ele vai garantir que vocês, os 12 apóstolos, vão lembrar de tudo o que eu ensinei. E vocês vão ter poder para ensinar ao mundo tudo que eu ensinei e ser minhas testemunhas. Ele repetiu isso no dia que ele subiu ao céu e 40 dias depois de Jesus ressuscitar, os apóstolos estavam reunidos, eles receberam poder do alto, apareceu na cabeça deles um milagre de línguas como de fogo, que representava este poder que eles teriam de ressuscitar. Então foi assim que Mateus escreveu o Evangelho. Mateus era um dos 12 apóstolos e Jesus enviou o seu Espírito para que ele fosse um apóstolo, para que ele testemunhasse com língua poderosa. Então, quando você se aproxima desse Evangelho, você não está lendo uma obra de um homem qualquer que decidiu o que ele quer escrever. Não. No dia de Pentecoste, ele recebeu o Espírito Santo para escrever isso daqui. E é por isso que você tem esse livro. Então, quando você está diante desse livro, você está diante de um livro de um homem que escreveu sob o poder de Cristo,
diz lá, para que ele fosse testemunha, o que diz em Atos 1:8, até os confins da terra. E você está aqui nos confins da terra ouvindo o testemunho do apóstolo Mateus, que ele recebeu com poder, com o Espírito, com línguas de fogo. E aí, então, uma das coisas que Mateus foi revestido pelo poder do Espírito Santo para testificar foi do dia em que ele estava com Jesus dentro de um barco e Jesus realizou um dos seus milagres dentro desse barco. E esse milagre de Jesus, que Mateus estava lá para testemunhar, um dos discípulos, um dos apóstolos, é um dos milagres que ensina-nos uma das mais importantes verdades da Bíblia, que é o fato de que Deus tem um pacto com a natureza e que Jesus Cristo é o mediador deste pacto. Vamos entender isto melhor. Vamos voltar lá no livro de Gênesis capítulo 1, e vamos ler sobre como que Deus criou os céus e a terra. Nós vamos ler sobre algo que aconteceu no terceiro dia da criação. No terceiro dia da criação. Então, esse barco aí estava no mar. Então, vamos ler lá no Gênesis. A gente vai ler sobre a origem do mar. Vamos ver algo que Deus fez com o mar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então vocês viram que originalmente o globo terrestre era, se você olhasse para o globo terrestre, você só ia ver água. Você ia ver tudo água, água, água. Aí quando chegou no terceiro dia, Deus falou para a terra que tinha debaixo da água, que essa terra ia subir. E que essa água não ia estar numa parte. E aí diz que apareceu a terra seca. Ou seja, tinha terra ali embaixo da água, e Deus fez abaixar a água e fazer aparecer a terra. Isso foi no terceiro dia. Então aí nós vemos sobre a origem dessa diferença que a gente tem hoje entre a terra seca e os mares. Essa diferença aconteceu no terceiro dia. E aí eu quero lembrar para vocês que se vocês lerem Gênesis 1 com atenção, vocês vão ver que em Gênesis 1, como é que Deus cria o universo? Inicialmente, tudo existe como uma massa caótica. É tudo uma coisa só, caótica, sem separação. A cada dia, o que Deus vai fazendo? Ele vai separando as coisas. Então, ele separou aqui a parte seca, separada da parte da água. Ele separa a luz das trevas. Ele vai fazendo separações, ele vai fazendo distinções, e isso vai criando ordem. Ele diferencia entre macho e fêmea, ele diferencia entre homem e animal, ele diferencia entre céu e terra. Então a criação é isso, é trazendo ordem, é como se fosse tudo uma bagunça, tudo embolado, e Deus vai separando, vai trazendo ordem. E no final de tudo, Deus diz que aquela ordem, aquele universo que ele criou, era tudo muito bom. Entenderam? Agora deixa eu mostrar. Vamos para Gênesis capítulo 7, versos 18 a 23. Gênesis capítulo 7, versos 18 a 23. De Gênesis capítulo 7 até Gênesis capítulo 9, é a história do dilúvio, do grande dilúvio que aconteceu há muitos milênios atrás, lá no tempo de Noé. Mas tem uma parte do dilúvio que eu quero ler aqui, que é no capítulo 7, versos 18 a 23, que diz assim: E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos.
côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se havia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego e de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Bom, até aí. Então, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. No dilúvio, o que aconteceu foi o contrário do que tinha acontecido no terceiro dia. É importante entender isso. No terceiro dia havia um globo de água, e aí a água abaixou e apareceu a terra seca. O que aconteceu no dilúvio é o contrário disso. Voltou a água para onde estava antes. Então, o dilúvio, é importante entender isso. O dilúvio é uma reversão do que Deus fez no terceiro dia da criação. Inclusive, o apóstolo Pedro fala sobre isso em 2 Pedro 3. Ele diz que o dilúvio, ele fala sobre Gênesis 1, onde Deus fez aparecer a terra seca, agora Deus está escondendo a terra seca, a água está voltando. Isso é um detalhe muito importante, nós já vamos ver por quê. Mas antes eu só quero mostrar aqui que ele fala que os montes, no verso 20, que os montes foram cobertos. Ou seja, no dilúvio não ficou nem a pontinha de nenhum monte. Os montes foram todos cobertos. Uma coisa interessante é que vocês sabem que o monte mais alto do mundo é o Monte Everest. É a montanha mais alta do mundo. E lá no topo do Everest e de muitas altas montanhas do mundo, encontra-se até hoje coisas que só existem no fundo do mar. Inclusive restos mortais de animais do fundo do mar são encontrados no topo das grandes montanhas do mundo. E a única explicação que existe isso é que em algum momento as águas chegaram até lá. É um fato muito interessante. Bom, o que eu quero que vocês comecem a observar aqui? Que é o seguinte: na Bíblia, o pecado e a destruição do pecado que o pecado causa e as consequências do pecado, eles são tratados na Bíblia como uma reversão da criação. Então, na Bíblia, o pecado é uma contradição, uma reversão da criação. Então vamos pensar aqui, Deus criou o homem do pó. Da onde que o homem veio lá em Gênesis 2? O homem veio do pó. Aí quando o homem peca, o que acontece com o homem? Do pó viestes, mas agora para o pó voltarás. Você está voltando, está dando... Antigamente tinha os videocassete, você tinha o rewind. Rewind, né? Você vai voltar. Vamos pensar em outra coisa aqui. Quando Israel pecou lá no Velho Testamento, vocês lembram que teve o cativeiro babilônico. Teve o cativeiro babilônico. Ou seja, eles perderam a terra prometida e eles foram para a Babilônia. Vocês já se perguntaram por que a Babilônia? Por que Babilônia? Por que não outro lugar? Porque aquela região da Babilônia é o lugar de onde Abraão saiu. Então, quando Abraão começou a peregrinação dele, ele saiu da região da Babilônia. Ou seja, aí ele foi para onde? Para a Terra Prometida. Então, quando Deus manda Israel para a Babilônia, é como se estivesse dizendo: vocês não estão felizes com o que eu te dei, volte para o buraco de onde você saiu, que é lá de onde Abraão saiu. Ur dos Caldeus. Terra de Ur. Pode vir lá no Gênesis. Então, o pecado na Bíblia é assim. O pecado, ele traz uma reversão. O pecado traz uma reversão da ordem criada por Deus e torna-se uma grande confusão. Então, na ordem criada por Deus aqui, e no Gênesis, existe uma diferença entre a terra seca e existe os mares. Isso é revertido e é como se a criação estivesse
voltando a seu estado caótico, e isso traz morte e isso traz destruição. Da mesma forma que na Bíblia as bênçãos, elas são tratadas como um retorno à ordem da criação. Então, por exemplo, se você ler lá Apocalipse, o novo céu e a nova terra, você vai ter ali muitas características do Éden. Vai falar, por exemplo, da árvore da vida. Vai falar do rio da vida, coisas que tinha no Éden, ou seja, está retornando àquela ordem. E vocês podem ver isso em várias áreas. Né? Por exemplo, Deus criou macho e fêmea. Quanto mais o pecado vai tomando conta da vida dos homens, da sociedade, das mulheres, você vai ver que vai perdendo, inclusive, suas características masculinas. Vai ficando uma coisa caótica. Você não sabe mais o que é homem, o que é mulher. Tem gente que parece bicho, parece animal, vai perdendo a inteligência, vai perdendo a racionalidade. Então, o pecado, ele vai corroendo aquelas coisas que Deus criou e vai transformando tudo num grande caos, numa grande desordem. E é isso que aconteceu no dilúvio. Mas esse dilúvio aqui, eu quero chamar a atenção para outra coisa. Você vê que, da mesma forma que lá em Gênesis 1, os mares, eles ajuntaram-se debaixo dos céus no lugar para aparecer a porção seca, lá em Gênesis 1, versos 9 e 10, aqui também o retorno dos mares foi por uma ordem de Deus. Isso é enfatizado por todo o texto, que o dilúvio não foi um desastre à parte de Deus, foi um desastre que Deus trouxe sobre o mundo, e isso tem que nos levar a entender o seguinte: existem duas perspectivas principais que as pessoas têm sobre a criação de Deus, e essas duas perspectivas vai determinar se você vai ser uma pessoa de fé realmente ou não. Vamos entender. Vou te falar a primeira perspectiva que a gente vai ver à luz desse texto, que é a perspectiva errada. A primeira que eu vou falar é errada. Então, se você crê nessa perspectiva que eu vou falar agora, você tem que se arrepender e ir embora com a certa. Qual é a perspectiva? A primeira perspectiva é Deus como relojeiro. Relojeiro que fala? O cara que faz o relógio. Relojoeiro, né? Ah, relojoeiro, tá certo. Deus como relojoeiro, tá? Quem usa relógio ainda? O relógio está ficando raro, né? Hoje tudo é no celular. Eu vou ver hora no celular. Mas quem tem relógio aí, levanta a mão. Você tem relógio de verdade? Parabéns. Pouca gente tem. Mas, então, tá no seu bolso ou tá no seu pulso? Tá, então vamos pensar aqui. Para o relógio do Raul funcionar, não tem ninguém ali fazendo o relógio funcionar. O relógio está funcionando por sua capacidade própria. Então, teve alguém que criou o relógio, que foi o relojoeiro. Aí, depois que esse alguém criou o relógio, esse relógio ele funciona sozinho. De vez em quando, bota uma bateria ali e volta a funcionar sozinho. Tá? Então, é assim que muitos entendem Deus como Criador. Eles entendem que Deus como Criador quer dizer que Deus criou o mundo, só que aí o mundo ele tem as leis da natureza, e essas leis da natureza, elas funcionam sozinhas. É como o relógio que funciona sozinho, tem a bateria, ele está ali. Não está o relojeiro ali, relojoeiro o tempo todo ali empurrando a setinha. Ele não está empurrando a setinha, ele não está virando os negocinhos. Ele criou e agora funciona sozinho. Bom, se você crê assim, sobre o mundo, isso é uma heresia. E eu vou explicar por quê. Porque o mundo, na Bíblia, não funciona sozinho. Não existem leis da natureza autônomas. Existem leis da natureza, mas não são autônomas. E eu vou explicar. Como é que o mundo funciona, então? Vamos entender agora a posição bíblica. Primeiro, tem Deus o Criador, e Ele criou todas as coisas no princípio, mas além de criar todas as coisas no princípio, Deus
continuamente mantém o mundo funcionando. Então, Deus não criou o mundo de modo que ele funciona sozinho. Deus criou o mundo de modo que ele não só criou, mas ele continuamente o mantém. E o nome disso é providência. Então, Deus não existe somente a criação de Deus, mas existe a providência de Deus. O que significa essa palavra, providência de Deus? Quer dizer que Deus mantém o mundo funcionando continuamente. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, depois a gente vai ver os textos bíblicos. Eu ia jogar a jarra no chão, mas não quero quebrar, não. Ó, tem um pedaço de papel aqui que eu vou embolar, tá? Estou embolando um pedaço de papel. E aí eu... Opa, caiu o papel. Então, vocês têm que entender o seguinte. Para esse papel cair, Deus teve que fazer ele cair. Não é que o papel tem uma força que permite, que faz que o papel caia. Não, todas as vezes que o papel caia, Deus está fazendo a gravidade funcionar continuamente. Continuamente. Vamos ver algumas passagens que mostram isso. Depois a gente vai voltar. O que tudo isso tem a ver com Jesus no barquinho? Vamos para Jeremias, capítulo... Vamos sujar a igreja, gente. Jeremias, capítulo 14. Jeremias 14, verso 22. Deus vai fazer duas perguntas que, se você responder sim para qualquer uma delas, você tem que se arrepender. Vamos ver as duas perguntas. Ó, a primeira. Porventura há entre a vaidade dos gentios alguém que faça chover? Primeira pergunta. O que é a vaidade dos gentios? Ele está se referindo aos falsos deuses dos gentios. Ele está perguntando, tem algum falso deus dos gentios que faça chover? Qual é a resposta? Sim ou não? Não. Se você responder sim, cai em idolatria. Então não tem falso deus entre gentios que faça chover. Mas a segunda pergunta, talvez tenha alguém que caia. Ele vai perguntar, podem os céus dar... olha só, esse ou quer dizer que é outra pergunta. Ou, podem os céus dar chuva? Para pensar, como que você responderia isso? O que ele está perguntando, podem os céus dar chuva? Quer dizer, tem algum poder no próprio céu ou na própria natureza que faz chover? E a maioria hoje acredita que sim, que eles vão acreditar que tem um poder na natureza que faz a água evaporar, e a água vai chegar, vai virar nuvem, aí se encher muito de nuvem, vai começar a chover. Bom, o processo realmente é esse. O problema não é crer que tem esse processo. O problema é acreditar que tem esse processo na natureza sozinho, por o poder da própria natureza, e não existe. É Deus quem continuamente faz a água evaporar. Quando ele faz a água evaporar, ele faz ela subir, aí ele reúne as nuvens, que ele faz chover. Ou seja, Deus continuamente faz chover. Sabe por que não está chovendo hoje? Porque Deus não quis. Porque é Deus quem controla a chuva. Então eu vou fazer perguntas, vocês vão responder. Porventura, há entre a vaidade dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Então, é Deus quem controla a chuva e é Deus quem controla a natureza. Continuamente, incessantemente. Então, vamos ter uma nova forma de enxergar as leis da natureza. Veja que não é que a natureza não tem lei, não tem padrão. Mas são leis mantidas pelo Deus vivo. Isso se chama a providência de Deus. Agora, vamos voltar para Gênesis. Vamos voltar para Gênesis.
Gênesis capítulo 8. Deus vai fazer uma promessa. Gênesis 8, versos 20 a 22. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então Deus aí faz uma promessa. Ele está falando que não vai ter outro dilúvio. Ele não vai trazer sobre o mundo outro dilúvio. Eu te pergunto, se Deus prometeu que não vai ter outro dilúvio, por que esses dias aí teve um monte de enchente no Rio Grande do Sul? Não teve? Algumas poucas semanas, né? Esse mês aí teve enchente. Se Deus prometeu que não vai ter dilúvio. Porque Ele está prometendo que não vai ter o dilúvio no mundo inteiro. Essas enchentes não são no mundo inteiro, são só em alguns lugares do Rio Grande do Sul. Mas aqui você precisa se perguntar, qual base Deus tem para fazer essa promessa? Você vê que Deus faz uma promessa sobre o frio, sobre o calor, sobre o inverno, sobre o verão, sobre o dia e a noite. Como que ele pode cumprir essa promessa? Porque todas essas coisas são mantidas e controladas por ele. Então, quando sai o verão, aí vai para o outono, aí vai para o inverno, começa a ficar mais frio, é porque é assim que Deus governa o mundo. Ele faz com que essas leis continuem a funcionar desta maneira. Se você entender isso, você vai entender algo muito errado na maneira que muitos de nós temos de pensar sobre milagres. Como que muitas pessoas pensam sobre milagres? Eles pensam que o milagre é quando Deus intervém. Errado. Aí, o que as pessoas pensam? Que se não tiver milagre, Deus não está intervindo ali. E quando ocorre algum milagre, naquele momento ali, Deus entrou na história. Negativo. Deus está continuamente no processo. Então, deixa eu dar outra definição de milagre para vocês. Milagre não é quando Deus intervém. Milagre é quando Deus intervém de uma maneira diferente do que ele normalmente intervém. Então, normalmente, quando tem um objeto, não vou destruir outro papel. Normalmente, quando tem um objeto, Deus faz esse objeto cair de acordo com o peso, de acordo com aquela circunstância que está ali. Mas teve uma vez que Deus fez o corpo de Jesus flutuar sobre a água. Você lembra que Jesus caminhou sobre as águas? Então, naquele momento ali, não é só que... o caso do machado flutuando lá, o machado flutuou. Então, não é que só no milagre do machado que Deus interviu. Não, é o contrário. O propósito daquele milagre é Deus te avisando, ó, eu que controlo isso daqui. Porque no momento que eu falo que não vai cair, não cai. Porque é eu que controlo isso daqui. Eu controlo isso aqui o tempo todo. Mas agora eu vou fazer algo diferente para você entender que sou eu controlando o tempo todo. Ou quando Jesus manda parar o mar. Vamos voltar agora em Mateus 8. Mateus 8, 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Vamos pensar aqui na definição correta de milagre. Não é que Jesus
só no momento que ele repreendeu, que ele está falando, não, agora eu estou sendo soberano sobre o mar. A ideia não é essa. A ideia é, Jesus está mostrando que ele quem sempre controla o mar. E eu vou mandar ele parar para vocês verem que sou eu que controlo o mar. Porque na hora que eu mando parar, ele para. Nós temos aqui, então, uma das evidências, um dos textos bíblicos que mostra o controle total de Deus sobre a natureza. Tem mais um texto que eu quero mostrar para vocês que está em Jeremias 31. Abram Jeremias 31. Olha só algo interessante que Deus fala em Jeremias 31. Verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia. Pergunta, o sol, ele nasce por uma força própria, sozinho? Não, é o Senhor quem dá o sol para a luz do dia e as estrelas para a luz da noite. E o que mais Deus faz? É Ele quem agita o mar bramando as suas ondas. Então não existe um poder do próprio mar de se agitar sozinho. O mar ele agita porque Deus continuamente mantém as leis do universo funcionando. Ele mantém as leis assim funcionando. O Senhor Exércitos é o seu nome. Agora olha só aqui que Deus vai falar no verso 36. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Para aí. Então Deus está falando que se eu parar de fazer o sol nascer, ou se eu parar de fazer com que a lua e as estrelas brilhem, ou se eu parar de fazer com que o mar se agite, então Israel vai deixar de ser uma nação diante de mim para sempre. Para pensar nessa promessa aí. Existe uma nação no Oriente Médio chamada Israel, que são descendentes de Abraão. Pense em tudo o que essa nação já viveu e já passou ao longo da história. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler queria exterminar todos os judeus. Ele queria. Esse era o desejo dele. Ele conseguiu? Não conseguiu. Por que não? Porque Deus jurou aqui que Israel nunca vai deixar de existir como nação. Nunca. Tem povos que deixaram de existir como nação. Tem povos que deixaram de existir como nação. Quer ver aqui no continente americano? Alguém aqui tem algum amigo que seja asteca? Quer falar assim, ó, meu povo são os astecas. Não tem, deixar de existir. Os maias. Tem alguém aqui, algum amigo que seja gomorrita? Gomorrita. Que seja do povo de Gomorra. Ou que seja do povo de Sodoma. Não, esses povos deixaram de existir. Não existem mais esses povos. Israel deixou de existir? Não. Vai deixar de existir algum dia? Também não. O Brasil vai deixar de existir? Eu tenho minhas dúvidas. Israel nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque Deus falou, se vocês conseguirem fazer eu parar de fazer o sol nascer, Deus está falando, nunca vou parar de fazer o nosso sol nascer. Eu nunca vou parar de fazer a lua brilhar e nem as estrelas, e também Israel nunca vai deixar de existir. Por isso que a gente sabe que Israel não será destruído. Não será destruído como nação. E muitos já tentaram. Muitos já quiseram. O que você aprende então com isso? O que você aprende com isso? Que as coisas só acontecem sob a autoridade de Deus, porque Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Nem uma nação deixar de existir, nem o sol, nem o mar, nem a lua, nem as estrelas, nem nada acontece fora do controle de Deus. É isso que Jeremias está falando. E olha só que interessante o verso 37. Assim disse o Senhor,
se puderem ser medidos os céus lá em cima, e os sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que quer dizer se puderem ser medidos os céus lá em cima? Alguém me diz qual é o tamanho do espaço. Os céus lá em cima, você vê que esse texto pressupõe que o espaço é muito grande. O universo é muito grande. Tem gente que acha, na Bíblia o universo é pequenininho. Que pequenininho? Deus fala que o espaço é tão grande que ninguém nunca vai conseguir medir. E os mais poderosos telescópios que a gente tem não conseguem medir o universo inteiro. Eles chegam até um ponto que eles enxergam, mas nós não temos como enxergar todo o universo conhecido. É isso que Deus está falando. Se algum dia você conseguir medir o universo, o espaço sideral, aí eu vou rejeitar todo Israel por tudo quanto eles fizeram. Ou seja, impossível. E o que isso, então, o que esse poder de Deus, o que esse poder de Jesus Cristo, é isso que Jesus Cristo está mostrando. Mateus 8, podem voltar. O que Jesus Cristo está mostrando, então, qual é a resposta da pergunta dos discípulos, que homem é este? A resposta é, este homem é Deus encarnado. É isso que Jesus, com seus milagres, ele vai mostrando. Que todos os poderes de Deus, que o Velho Testamento ensinava que Deus tem poder sobre os mares, que Deus tinha o poder sobre o dilúvio, que Deus tinha o poder sobre as estrelas, o sol. Jesus está mostrando que esse poder está nele, porque ele é um com o Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós entramos no grande mistério das duas naturezas de Cristo. Vamos refletir sobre isso um pouco mais, as duas naturezas de Cristo. Então aqui, ao mesmo tempo que Jesus é Deus, que controla os mares, que controla a natureza, que foi Ele quem criou os mares, foi Ele quem criou a terra seca, ao mesmo tempo, Ele era um homem que estava fazendo o quê no meio de tudo isso daqui? Verso 24, Jesus estava dormindo. Aí entra a sua natureza humana. Então veja que tem um contraste aqui. Como Deus, ele faz se calar os mares. E como o homem, ele estava dormindo. Eu acho, existe até de certa forma engraçado se a gente para pensar. Porque até os apóstolos, todo mundo desesperado. Olha só o verso 24. Todo mundo desesperado. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Você consegue imaginar isso? Eu acho que a maioria das pessoas hoje não pega muito navio, né? Quem anda de barco aí? Tem alguém que é pescador aqui? Agora você imagina, você está no barco balançando, balançando, e as ondas estão cobrindo o barco. No verso 25, os discípulos, desesperados, gritaram: salva-nos, Senhor. O que Jesus estava fazendo? Todo mundo desesperado, ele estava dormindo. E aí Jesus vai nos ensinar algo muito importante, não somente sobre ele como Deus, mas Jesus, enquanto homem, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Deixa eu explorar um pouco disso daí. Essa verdade de que Deus controla todas as coisas, que ele é o Senhor da natureza, que ele controla os mares, que ele controla a tempestade, tudo, é a base da sua fé. E deixa eu mais fundo do que isso. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você se esfria, não estou falando aqui de incrédulo, estou falando agora neste momento de crentes que se esfriam, que pecam, que se afastam, é porque em alguma medida você deixa de acreditar que Jesus, que Deus tem um pacto com a natureza. Eu vou explicar por quê. Quando a gente se esfria, a gente peca, é porque a gente acha que existe algum poder ou alguma força do universo ou alguma coisa que pode nos destruir ou pode nos vencer fora do controle de Deus.
Aí, como que você acredita que tem aquilo fora do controle de Deus, você entende que você tem que ir contra Deus, ou seja, pecar, para se dar bem. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos dizer que alguém está passando, não sabe o que eu vou almoçar amanhã. O que eu vou almoçar amanhã? Não tem mais comida. Se eu acreditar no universo aleatório, eu vou achar que existe uma força para fazer aquela comida chegar na minha mesa que não é Deus. Que, de certa forma, é aleatório. Ou, de certa forma, é pela minha força, pela minha inteligência, mas não é Deus quem controla aquilo. Se eu entender que não é Deus quem controla, então eu posso fazer coisas contra Deus para conseguir aquilo, porque Deus não tem nada a ver com aquela história. Então eu posso fazer coisas contra Deus para conseguir o que eu quero, porque não é Ele quem está controlando aquela situação. Todo pecado envolve isso. É crer que existe uma situação que Deus não controla e, por isso, para ser bem-sucedido naquilo, eu posso ir contra Ele, porque não é Ele quem está controlando. Então, por exemplo, se eu estou passando fome, ou se eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu posso passar a perna em alguém, eu posso mentir, eu posso roubar. Por quê? Porque eu vou achar que não é Deus quem está controlando. Então, se eu pecar contra Ele, não vai atrapalhar conseguir o que eu quiser. Por outro lado, se eu creio que é Deus que controla todas as coisas, eu vou entender duas coisas. Que se neste momento eu não tenho o que eu quero, é porque, por alguma razão, Ele não quer que eu tenha o que eu quero naquele momento. Qual razão? Podem haver muitas. Mas o ponto é que se eu não tenho o que eu quero agora, é porque, por alguma razão, Ele não quer que eu tenha. Quais são essas razões? Já vou falar. E eu vou entender também que se Ele quiser que eu tenha aquilo, eu posso ter dentro de um segundo. Muitas vezes nós colocamos impeditivos porque nós duvidamos do controle de Deus de todas as coisas. Nós achamos, não, mas se Deus quiser, mas aí Deus vai demorar. Não, Deus só demora quando Ele quer demorar. Deus só demora quando Ele quer que seja demorado. Ele quis, existe uma intencionalidade. Nós temos que entender que sobre tudo que acontece, Deus intencionalmente, ativamente, quis que fosse daquela forma. A gente precisa se perguntar, aí que vem a parte. Tá, então Deus tem uma razão? Quais são as razões? Quais são as razões? Se você é um crente, se você é um verdadeiro filho de Deus, só pode haver duas. Estou falando sério, só pode haver duas. Número 1, pode ser os seus pecados. Pode ser os seus pecados. Isso também está incluso nos não crentes, mas eu vou falar sobre os não crentes depois. Mas dentro dos crentes, pode ser os seus pecados. Então, vamos ver aqui no verso 8, capítulo 8, verso 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Veja que Jesus não diz que eles eram homens sem fé, mas que eles estavam, pelo menos naquele momento, com pequena fé. E essa pequena fé envolvia um temor que eles não deveriam ter. Então, muitas coisas não estão acontecendo neste momento, pode ser, é um dos motivos, não estou dizendo que é o único, é um dos motivos. Por pequena fé, por excesso de temor, por excesso de medo.
E esse medo, esse temor é porque você, no fundo, não crê que Jesus controla aquela situação. Você olha e você fala assim, não, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Sim, ele está dormindo. Mas você se esqueceu que quem dorme é somente a natureza humana? Eles tinham que pensar assim. Porque o Deus Todo-Poderoso continuava controlando todo o universo. Porque ele tem duas naturezas. Então veja que focar aqui na natureza humana de Cristo dormindo faz com que eles se esqueçam e diminua no coração dele a noção de que é Jesus quem controla todo o universo, apesar do seu corpo humano estar dormindo. É nisso que eles deveriam crer. Então, se você passar a crer que Deus controla todas as coisas, tem coisas que você não tem, que você não alcança, porque você é cheio de medo e cheio de pouca, às vezes pouca fé. Veja que ele não está falando com o incrédulo. Incrédulo não tem fé nenhuma. Mas é pequena a fé. Pequena fé. E existe outro motivo também, no caso dos justos, dos crentes, que é o fato de que Deus quer te santificar e quer te provar. Então, às vezes, não é por algo que você fez de errado. Às vezes não é algo que você fez de errado, mas porque Deus quer te levar a patamares maiores. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem uma situação que não é que você caiu em algo que você está sendo castigado. Nem tudo é castigo. Mas Deus quer te ensinar a orar em situações extremas. Então, você está naquela situação extrema para exercitar a sua capacidade de orar ali. Não precisa ter um pecado, não precisa para Deus te colocar na situação. O exemplo de Cristo. Quando Cristo foi levado para o deserto, não é porque ele tinha pecado, mas é porque ele seria exercitado enquanto homem na sua capacidade de resistir ao tentador. Então, esses são os dois motivos pelas coisas acontecem, mas nunca, 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 nunca é porque está fora do controle de Deus. O controle de Deus, então, deve nos levar ao temor, ao exercício da fé e à obediência. Porque você deixa de crer que as coisas acontecem por acaso e você passa a crer que as coisas acontecem porque Deus faz acontecer, e isso deve te estimular a ser obediente para que Deus mova as coisas ao seu favor. Vamos explorar essa ideia. Então, muitas coisas você não tem porque Deus não quer que você tenha. Ou melhor, tudo que você não tem é porque Deus não quis que você tivesse. Você deve refletir que tem coisas que você pode fazer para que ele passe a querer que você tenha. Então, por exemplo, eu sou solteira. Eu falei aqui, eu dei outro exemplo, vou dar mais um agora. Eu sou solteira e eu não consigo conhecer nenhuma mulher. Quer dizer, conhecer nenhum homem, desculpa. A mulher solteira não consegue conhecer nenhum homem que vale a pena, né? A tentação dela é acreditar que isso é por algum motivo aleatório. Tudo isso é blá, blá, blá. Ela não conheceu ninguém porque Deus não quis que conhecesse. É simples assim. Agora, ela tem que se perguntar por quê. Um dos motivos pode ser que ela tem pecados e Deus não quer enviar alguém para se dar mal com ela. Porque ela não é a boa pretendente. Dificilmente as pessoas pensam assim, né? Talvez Deus está correndo com os bons pretendentes de mim. Ou Deus não quer me colocar naquele trabalho, porque se eu ganhar um dinheirinho a mais, eu vou me rebelar contra Deus. Tem gente que começa a ganhar um dinheirinho a mais, aí já começa a se afastar de Deus. Então pode ser que tenha um problema em você, se você começar a entender que as coisas existem sob a soberania de Deus, dentro de uma estrutura de pacto.
dentro de uma estrutura de causa e de efeito soberano de Deus, você vai entender que no coração de alcançar as coisas está o arrependimento e a obediência. Você está clamando, 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 não está sendo ouvido. Tira a tentação da sua cabeça de achar que não ser ouvido é aleatório. E coloque que talvez você precise se consertar em alguma coisa. Talvez você precise consertar. Inclusive, deixa eu dar uma dica aqui para vocês em relação à oração intercessória. Olha, uma coisa é a gente orar por nós mesmos. Outra quando eu oro por outra pessoa. Porque quando eu oro por mim mesmo, isso vai envolver só um posicionamento meu, porque aquilo envolve a mim. Intercessão, muitas vezes, vai envolver um posicionamento de outra pessoa que está fora do seu controle. A mim, eu posso me analisar. Quando eu oro por outra pessoa, às vezes eu não tenho como saber o que aquela pessoa está envolta, até não sei por que está certas coisas impedindo. Então, uma dica é, quando você for orar por outras pessoas, não ore somente para ela receber o que ela quer. Ore também pelas coisas que podem estar impedindo a oração dela. Então, você está orando para alguém, eu quero que aquela pessoa receba aquilo. Não ore só para ela receber aquilo. Ore pelas coisas que tem na vida dela que também pode estar impedindo. Pode estar impedindo uma falta de posicionamento, uma falta de clareza, de posição diante de Deus. Eu vou orar para o fulano conseguir um emprego. Ore. Ore. É bom orar pelos outros, mas às vezes não está conseguindo por alguma outra coisa que tem que ser tratado. Porque às vezes tem um coração com algum problema, se conseguir aquele emprego, ou se isso, se aquilo acontecer, tem várias coisas, várias coisas. E a gente tem que focar a oração dessa forma também. Você vai interceder por alguém que não crê em Deus, esse não crer pode estar impedindo muita coisa. Pode impedir muita coisa. Quando eu oro por mim, é mais fácil eu saber, ou é mais fácil eu analisar qual o problema que eu tenho, o que eu preciso trabalhar, porque é eu, né? Eu conheço meu coração. Interceder por outras pessoas, você deve incluir esses fatores. Mas então vejam aqui, eu quero agora focar nessa parte do sono. Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava no meio dessa tempestade dormindo? Para nos ensinar algo muito importante sobre a fé em Deus, que é algo ensinado no Salmo 3. Volte no Salmo 3 aí. A gente cantou esse salmo agora há pouco. Mas eu quero que você observe o seguinte. Eu vou ler algumas partes aqui. Verso 1. Senhor, como se tem multiplicado... Vocês podem ler no boletim, mas eu vou ler da Bíblia, tá? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então veja que existe o que aí? Ele está cercado de inimigos. Cercado de muitos adversários. E o que ele está fazendo enquanto ele está cercado desses adversários? Verso 5. Eu me deitei e dormir. O que tem a ver esse deitar e esse dormir? Quer dizer que ele está de tal forma firme na providência de Deus, sendo mais específico, na certeza de que é Deus quem vai controlar os seus adversários, que vai abater os seus adversários, que ele consegue dormir com tranquilidade. A gente vê essa mesma ideia no Salmo 4, onde diz no verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ou seja, ele crê na soberania de Deus sobre todas as coisas, de tal forma que ele consegue dormir com tranquilidade.
Deixa eu falar um pouco mais sobre dormir. Dormir, um dos aspectos de dormir é você acreditar que a sua vida pode funcionar sem você. Sabe por que alguns de vocês não querem dormir direito à noite? Alguns de vocês não estão dormindo direito à noite porque vocês querem manter o controle. No fundo é isso. Talvez você não pense assim. Mas no fundo, essa falta de sono é o desejo de ficar pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver, como é que vai ser isso, Ou seja, no fundo, você quer o controle. Porque você acha que se você não manter o controle, vai deixar tudo errado. E você vai conseguir dormir melhor no dia que você entender que não está nas suas mãos, nada do seu controle. Pode dormir tranquilo, que Deus resolve sem você. O sono é isso. Uma das coisas. É você saber que Deus, ele controla o mundo sem precisar de você. Por isso você pode dormir. Eu sei como é isso. Eu já perdi várias vezes. Várias vezes já perdi noites de sono. Ou se não perde a noite de sono inteira, você acorda 3 da manhã e não consegue mais dormir. Resolvi alguma coisa? Nada. Você não resolve, você não vai resolver 3 da manhã. Parece que 3 da manhã você vai acordar e tudo vai se resolver ali, né? Que ilusão. Então Jesus, como homem, né? As duas naturezas de Jesus. Jesus como homem dormindo. O que ele está te ensinando? Que no meio da tempestade, Deus continua a nos guardar. Deus continua a nos guardar. O sono é um lembrete de que Deus governa o mundo sem você. Deus governa o mundo sem você. E tem outro salmo, que é o Salmo 127, que fala sobre isso. Ó, Salmo 127. Salmo 107, verso 2. Nós vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Qual o sentido aí? Inútil vos será isso, será aquilo outro, acorda de madrugada, repousa tarde, come o pão das dores. Por quê? Porque Deus ele dá até você dormindo o sono. Então você tem que relaxar. Você tem que aprender a descansar em Deus, porque o universo... Eu estou falando sério, às vezes a gente fica tão ansioso que parece que tudo vai depender de nós. Parece que o universo está em nossas mãos. E a gente quer entrar na cabeça das pessoas, e a gente quer ter uma ideia que eu vou entrar no cérebro daquela pessoa, ela vai entender tudo. Descansa em Deus, porque só Ele faz essas coisas. Você precisa se refugiar na oração. É na oração que você diz para Deus o que você quer. Então eu quero desafiar você a pensar e a sair daqui hoje pensando: quem controla as circunstâncias da sua vida? Você crê que é você mesmo? Você crê que as coisas acontecem do nada? Ou você crê que é Deus? Dependendo do que você crê que é, você vai se posicionar em relação àquilo. Se você acredita que as coisas acontecem do nada, você vai ser levado à letargia, a não se posicionar, que acontece do nada, não me posiciona. Se você acha que quem controla tudo é o seu chefe, aí você vai se voltar e vai fazer só o que o seu chefe quer. Se ele mandar mentir, você mente. Se mandar... O que você acredita que controla tudo? Se você crê que é Deus, você vai temer a Deus e guardar os seus mandamentos, sabendo que quanto mais você guarda os seus mandamentos, mais Ele ouve a sua voz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo, que dormiu naquele barco para nos ensinar a dormir. Isso é para nos ensinar a descansar em Deus.
Que nós não venhamos ser movidos pelo desespero, mas que nós venhamos descansar em Deus. Que nós venhamos dormir e acordar, sabendo que Ele controla os mares, Ele controla a tempestade, Ele controla o vento. Por Jesus Cristo eu oro. Amém.